Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, because in order to the process is take off. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo aqui, mas ó. Ninguém não, os nossos telespectadores do YouTube. O pessoal que assiste no YouTube lá, né? Que ouve no YouTube. E tem gente que põe no YouTube só pra ouvir, mas nem assiste, nem vê o que a gente tá fazendo. Aí chega aqui que nem babado. O episódio lá do Liberalismo fez uma super produção, colocamos referência bibliográfica, escambau e tudo, que ninguém assistiu, só ouviu. Por favor, ouça-nos assistindo a gente, porque a gente tem rostos, é rostos ou rostos? Ou... É rostos, mas eu tava pensando numa coisa agora, ô Silas. Cabeça aqui de empresário visionário. A gente pode colocar o áudio no Spotify e no YouTube pôr só o vídeo, sem o áudio. Porque a gente vai ter duas visualizações ao mesmo tempo. Olha só, nunca nenhum youtuber pensou nisso. A gente vai ter visualizações no Spotify, no Deezer, porque vai ter que colocar lá. E quem quiser ver vai ter o vídeo sem áudio. Vai ter que sincronizar. Isso aí, deixa eu te dizer. Isso aí é tipo assistir jogo de futebol na TV mutado e ouvir a narração do rádio. Isso aí que a gente tá querendo. É uma coisa meio vintage mesmo. E que vai estourar aí no moleque. Ideias revolucionárias. Ideias revolucionárias e empreendedoras. Por sinal, o nosso empreendedor revolucionário, que é o Vitor, que é o dono de empresa comunista, né? O dono de empresa em Cuba, é ele, né? Ele não veio hoje, mas a gente tem aqui uma parcela desse comunismo de iPhone aqui, ó, em nossa veia. Aqui, ó. Meu amigo, seja bem-vindo. Está começando mais um Piloto Central, aquele semanal que vem com um monte de coisazinhas deliciosas, com Sputnik, com Sinovac, Coronavac, com AstraZeneca e Oxford, com Fiocruz, com Bumbum Tantan, e já você vai ver surpresinha a respeito da vacina, com braços, testa, bumbum, perna, pé, dedo, olho, vacina em qualquer lugar, nós queremos ser vacinados. Eu sou Silas Lima. E eu sou o Bruno Moreira. Sobe a vinheta! Um abraço pra Melina, por sinal, a Melina aí Inclusive, ela deixou um recado esses dias que ela viu pelo Central. Pode falar. E ela falou assim: ô Bruno, fala pro Silas não fala nada quando estiver tocando a vinheta, a parte principal da vinheta. Entendi, deixa eu ficar quieto. Eu acho que já passou a parte principal da vinheta, esse é o problema. Um beijo pra ela que fez a nossa vinheta, fez aquela guitarra maravilhosa, que eu acho que é o Rick Bonadio tocando aquela guitarra. Rick Bonadio, nossa senhora. É que você não viu ela gravando, ela pegou, conectou aqui, ó, no amplificador, pegou a guitarra. Quando eu achei que ela ia tocar com a paleta, ela pegou, trouxe aqui assim, ó. E foi no take. Meu amigo, esse é o Piloto Central, tá na área mais um, número 83. E antes da gente seguir para os abraços especiais aqui, né, a gente tem uma surpresa em homenagem aí, Bruno. Eu não vou falar nada, eu vou deixar a seu critério a surpresa do Bruno, uma homenagem aí. Eu não entendi muito bem direito. A produção só me falou aqui, eu não sei bem o que é. Você pode mostrar pra gente? Tá, depois eu vou deixar direito lá, eu deixei uma informação, uma nota lá pro nosso diretor, mas pelo jeito que ele tá até me pedindo desculpas aqui. Opa. Depois eu converso. Bruno, deixa eu seguir o programa aqui, por favor. Ele tá falando meu ponto aqui, desculpa, Bruno. Eu vou me preparar aqui, tá? Vou me preparar aqui. Eu queria fazer uma homenagem para todo o povo brasileiro, sem exceção, tá? É uma homenagem de coração. Essa homenagem consiste aqui. Eu vou tocar uma música. É uma música erudita, eu até perdoo, assim, pode ser um pouco pedante, mas é Bach, tá bom? É uma partita em Lá menor, que Bach fez lá em 1500, então
às vezes pode soar um pouco estranho a gente do século XXI. Mas isso, pá. Piada horrorosa. É o Mas eu Johann vou tocar Sebastian aqui. Bach, né? O Johann Sebastian Bach, né? Sim, e eu quero fazer da mesma forma, não sei se você lembra na live que o Bolsonaro chamou um sanfoneiro, eu vou trazer aqui essa homenagem também a todo o povo brasileiro tocando essa música erudita. Então eu vou começar aqui, peço licença e peço silêncio também, você que está aí do outro lado, ó, desliga o seu ventilador aí, por favor, que não está me atrapalhando. Vamos lá. Tô afinando só. Tá, ok. A expectativa tá grande, vai. Bela homenagem ao Bach, está se revirando de alegria! Eu errei aqui bastante, peço até desculpa pelos meus erros. Tá? Não ensaiei, estudei o suficiente para essa peça. Mas o cara não para, o cara é a música toda. Por sinal, a gente tem problema nenhum em tocar essa música hoje no clarinete aí, na clarinata, qual que é o nome desse instrumento aí? A peça foi feita para flauta, tá? Mas a flauta transversal, só tem flauta doce, então eu toquei na escaleta. Ah, moleque. Por sinal, essa música é de domínio público, a gente não vai ter problema, o YouTube não pode nos proibir de postar isso aqui, moleque, chupa. Vacina na área! Olha, quem diria, cara? Quem diria que algum dia na vida eu diria obrigado, Dória. Que a nossa vida estaria na... Caramba, se não fosse o Dória, a gente tava ferrado, hein? Se não fosse o Dória, a gente tava ferrado. Ah, meu Deus! Então, já nessa onda de alegria e felicidade, eu quero mandar um abraço para uma aniversariante do dia, Nadi Sobral, minha comadre. Um abraço gigantesco, hoje é aniversário dela, um beijo no coração. Ela faz aniversário em pleno hoje. É hoje, você tá ouvindo hoje? Hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário dela? É hoje. Então tá bom. É hoje. E um abraço para o ouvinte novo, acredita? Quase, a gente está indo para o segundo, fechando o segundo ano de Piloto Central, e ainda tem ouvinte novo. Então, Rodolfo Lax, eu quero mandar um abraço para o Rodolfo Lax, ouvinte novo. Por sinal, ele também tem um podcast que é o Reset Humano. Então, vai lá também no Spotify, no Deezer, siga o Reset Humano. E não esquece de seguir a gente. Por sinal, siga a gente no YouTube. A gente precisa de inscritos lá. A gente tem mais inscritos e seguidores no Deezer e Spotify do que no YouTube. Eu não sei porque acho que a gente não divulga muito no YouTube, mas tudo bem. Vai lá, gente, por favor. Vai nas nossas redes sociais também. No Instagram é @piloto_central. No Twitter, no Facebook é @pilotocentral. O nosso site é www.pilotocentral.com.br. Ô, louco, meu, diria o Faustão, brincadeira, meu. Ô, louco, esse cara fera. Pronto! Homenageados todas as pessoas, todos os vacineiros, os vacinados. Podemos seguir, Bruno? Bora? Pode. Vamos lá. A notícia segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente utiliza para trazer os números a respeito da Covid-19, o mundo alcançou a triste marca de 98.652.000 casos, com 2.100.000 mortes, com cerca de 2.100.000 mortes. Os Estados Unidos com números ainda alarmantes, com mais de 2.000, quase 3.000, teve dias que bateu 4.000 mortes diárias nos últimos meses, mesmo agora a gente não sabe como vai ser as novas medidas implementadas pelo governo americano, porque o Biden assumiu e tem que aguardar um pouco, mas os Estados Unidos e num todo ali a América do Norte, né, um pouco do México, o México também está com números alarmantes, o México vem crescendo bastante o seu número de casos e de mortes, então há uma tendência aí de mais casos da América que não consegue baixar, porque países da América do Sul e América Central e do Norte estão sofrendo muito com a Covid. Os Estados Unidos continuam em primeiro lugar com 25 milhões de casos, a Índia em segundo com 10 milhões de casos e o Brasil em terceiro com 8 milhões de casos.
Agora já são 18 países que ultrapassaram a marca de 1 milhão de casos. O último país a passar, o último na lista, é o 18º, é o Peru, com 1 milhão e 82 mil infectados. Entre os números de mortos, os Estados Unidos têm a marca de 423 mil mortos, o Brasil é o segundo, assume o posto da Índia, com 215 mil mortos, depois vem a Índia com 153 mil, e o México com 146 mil. O número de mortos no México cresceu muito. Seguindo o nosso giro pelo mundo, das notícias mais importantes a respeito, a gente teve aqui no Brasil uma mudança em muitos estados, até o estado de São Paulo já anunciou, porque o Brasil voltou a ter, passar a casa dos 1.000 casos, das 1.000 mortes diárias. Então a gente teve alguns reajustes no processo brasileiro de isolamento social, vários estados fechando de novo seus estados, né, restringindo os serviços e colocando a população, tentando fazer a população sair menos de casa, promovendo mais isolamento social, porque os números estão aumentando, e ainda com essa nova cepa, que a transmissão, com esse novo tipo de coronavírus, que a transmissão é maior. Então a gente teve aqui um anúncio que a cidade de São Paulo mudou suas regras, vai ter mais restrição aos fins de semana, os estabelecimentos serão fechados, apenas serviços essenciais e todas essas coisas. A gente também teve na Ásia, a gente teve um incêndio no Instituto Serum, que é um fabricante de vacinas contra a Covid, por sinal, um dos mais importantes do mundo, e que gerou uma apreensão, né, porque a gente viu imagens do prédio pegando fogo, e o que se sabe é que o incêndio não atingiu o estoque de vacinas da Covid, e nem a fábrica onde as vacinas estão sendo produzidas. Por sinal, essa empresa da Índia é a que produz as vacinas da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que é as que o governo brasileiro, o governo federal, tem utilizado, né? Que o governo federal, com a Fiocruz, bancou ali, por sinal, tenta fazer as vacinas aqui. A gente vai discutir um pouco isso no episódio. Eu também queria trazer um outro dado, antes da gente cair no assunto central, que eu já vou mandar para o Bruno a respeito do panorama, que a gente fala pouco da África nos últimos episódios, e a gente volta a trazer uma notícia da África, que nas últimas 2 semanas a taxa de mortalidade na África está mais alta que a média global, né? Então, há uma preocupação, né? Principalmente o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças da África. Esse CDC é CDC, mas o nome tem mais siglas, né? Alertou, né, que a taxa de fatalidade está começando a ficar muito alta e preocupante, e que hoje há 21 países no continente africano com taxa superior a 3% de mortalidade, entre eles o Egito, a República do Congo, o Sudão, e a África vinha sendo ali sempre, né, durante a pandemia, um caso, um fator, né, um local onde o número de mortes foi baixo, ainda é baixo, né, no continente todo são 3 milhões de casos e 81 mil mortes apenas, mas nas últimas 2 semanas a taxa de mortes aumentou. E assim, eu vou falar um pouquinho aqui, Bruno, antes de passar para você da questão das filas. A gente vai falar do Ministério Público investigando os furos de fila na vacinação em 6 estados brasileiros. Mas antes de entrar nisso, eu queria fazer um recorte, porque uma das argumentações novas com todo respeito a quem gosta do Bolsonaro, aos bolsominions, com todo respeito a esses malditos filhos do... Brincadeira. Com todo respeito a essas pessoas que ficam sempre arrumando uma nova questão para combater a ciência, para dizer que tem alguma coisa no mercado. Um novo remédio do momento deixou de ser a cloroquina e virou a ivermectina, né, que é um remédio para vermes, e virou até uma sugestão sem nenhum fato científico comprovado, talvez algum médico outro isoladamente, algum ali, mas sem um estudo científico comprovado, de que uma das possíveis causas da África ter um baixo número de casos é que remédios para verme na África são distribuídos a granel, né, porque a África utiliza muito. Eu nem sei se isso é verdade, mas reforço aqui, gente, pelo amor de Deus, o quanto a gente deve se livrar desse tipo de pretexto e desse tipo de ideia, porque ela não é comprovada. Imagine que se
se descobrisse cientificamente que um remédio poderia curar de fato a Covid, obviamente a maioria dos países, inclusive as grandes potências que têm perdido muito dinheiro com a economia, utilizaria, né? Então não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Por sinal, reforço para que a gente sempre cheque as informações, vá lá. Se você não conseguiu confirmar, vá no WhatsApp da sua família e pergunte se a informação é verdadeira. Que aí você vai ter a certeza. Ali é um bom observatório, né, não, Bruno? Ali as pessoas E de têm. preferência, de forma um pouco mais criteriosa, ter a mesma informação vendo de 2 grupos de WhatsApp diferentes. Né? Sei lá, o grupo da família e o grupo do time de futebol. Isso, e se ainda não der certo, vai numa loja da Van e pergunta. Um vendedor da Van com certeza vai saber, entendeu? Não é verdade? O Luciano Heng, aí por sinal, assistiu Melhoras, ele é um dos caras que ficam propagando fake news a respeito da pandemia, mas ele pegou Covid e estimou Melhoras pro carequinha da Van lá. E aí a gente estava discutindo aqui há tempos, né, como esse grupo tenta sempre encontrar uma narrativa para tentar se sobrepor e ficar na vanguarda do tema, que é a Covid, né? Como se eles tivessem uma resposta antes de qualquer pessoa ter, antes da ciência ter, antes da política ter, antes da comunidade global ter. Então, eles sempre, primeiro foi a cloroquina, depois era a ideia de não isolamento como saída. A Suécia fez isso, usava a Suécia como exemplo, aí a Suécia reconheceu que errou, os números da Suécia durante e após a pandemia são piores do que os países à volta, e aí morreu esse argumento. Aí depois vem a cloroquina, aí vê que a cloroquina não funciona, aí falam de Manaus, aí lá em Manaus falam, não, a gente usou cloroquina aqui, e o colapso em Manaus. Aí vem a ivermectina, aí sempre tem uma coisa que vai virando tiro em água, era gripezinha, aí morre 210 mil pessoas, não vou comprar vacina da China, e de repente tem que negociar com a China para trazer insumo, e aí vira essa loucura. E o Bruno muito bem trouxe aqui uma ideia a respeito da pós-verdade, que se exemplifica perfeitamente, até conversava antes. Eu acho que é até legal você falar a respeito disso, Bruno, porque é até um reforço para a galera que fica ouvindo esse tipo de coisa. Esses dias eu tive que lidar com uma amiga que estava dizendo que a vacina podia ser perigosa para as gestantes, então ela não ia tomar, que poderia deixar ela infértil. E eu, da onde você tirou isso? Mas não tem nenhum lugar que não diga o contrário. Eu falei, mas pelo amor de Deus, o seu argumento não pode ser esse, né? A pesquisa científica muda fora. Se tivesse qualquer tipo de perigo, seria mostrado aí de alguma forma, né? Basta pesquisar porque por sinal, até mandei para ela um artigo dizendo que não há nenhum tipo de pesquisa ou de indício que isso possa afetar a fertilidade das mulheres. Vai lá, Bruno. Não, uma coisa que eu acho muito curiosa, já que a gente está falando disso, é que o movimento anti-ciência, ele levanta como tesouro encontrado, né, como se eles tivessem encontrado um tesouro, eles levantam o ouro produzido pela ciência. A cloroquina, ela é o fruto de todo o processo científico que você precisa, inclusive para vacina. É claro que é um remédio de grupo diferente, né? A cloroquina, ela não é do grupo das vacinas, então ela tem alguns processos diferentes, mas ela tem que passar pelo crivo científico. É claro que a Anvisa precisou aprovar com caráter de emergência, mas isso não tira a vacina, nenhuma vacina, até porque a Anvisa aprovou 2, por enquanto. Esse caráter de emergência não tira o crivo científico pelo qual a vacina teve que passar. Ou seja, a cloroquina passou pelo mesmo processo científico. Então, é muito curioso como você, antivacina, não sei se dá para você ser antivacina e a favor da ciência, sabe? Parece um paradoxo, sabe? Né? Então, fala assim, não, eu sou antivacina, mas eu sou a favor da ciência. Não sei se eu consigo juntar essas 2 formas de pensar, porque a vacina, ela é um avanço científico. A vacina, como chama, anestesia. Imagina se não, hoje na humanidade, se não houvesse vacina, anestesia, imagina como que seria, cara. Porque são várias doenças mesmo, que se a gente não tomasse vacina quando era criancinha, a gente ia estar ferrado, a gente ia ter um risco de vida muito menor, um risco de vida muito maior
né? Ou seja, uma perspectiva de vida muito melhor do que a gente tem hoje. É muito melhor. A longevidade, né? Hoje as pessoas viverem mais, está muito atrelada aos avanços da medicina, aos Sim, avanços da saúde, né? Até da comida, da medicina, de todo esse conglomerado das coisas que de meio ambiente, né? Que se descobre, que faz mal às pessoas. Você tem total. E sabe o que é louco quando você fala isso assim? É tipo assim, o cara reforça o seu achismo contra a ciência usando daquilo que a ciência produziu, né? Exatamente o que você está falando, entendeu? Ele reforça o achismo dele com a ivermectina. Quem produziu a cloroquina e a ivermectina é exatamente o que você disse. E aí vira um contrassenso que é, mais uma vez, quase uma disputa infantil e doentio por estar certo. Sabe quando você chega para um amigo e fala, mano, você fez aquilo, mas e você? E você não foi lá? Eu e o Bruno, a gente tem umas discussões assim às vezes, porque a gente é bem infantil às vezes, né? Então, a gente tem umas discussões idiotas assim. Aí fica essa disputa besta, sabe? Essa narrativa. E ela é rasa, fraca. O problema é que tem gente que cai, né, cara? Esse é o problema. É imaginar que tem muita pessoa que cai. É o típico exemplo da pós-verdade, né, Bruno? Não, conceito de pós-verdade é complicado falar com pouco tempo, mas a questão de todas essas pessoas que argumentam contra a vacina sem ter provas é exatamente a questão da pós-verdade. Porque uma das formas mais fáceis de você entender a pós-verdade é você pensar em uma opinião que ela, através do pensamento lógico, ela pode fazer muito sentido. É como você pegar dois gráficos que não tem nada a ver e juntar, né? Você pega o gráfico, vamos supor aqui, é só suposição, porque eu estou supondo, inventando dois gráficos. Na África se usa muito ivermectina. Tem um gráfico assim, né? A África se usa muito ivermectina. Na África, muitas pessoas tiveram Covid e muitas pessoas sobreviveram. Logo, a ivermectina foi usada na África, que é muito usada na África, ajudou a muitas pessoas que sobreviveram a sobreviver. Mas, por que eu chamo de pós-verdade? É uma opinião com uma certa lógica, que ela pode até ser forte, essa lógica, mas que não tem prova. Se ela não tem prova, ela não é verdade. A verdade precisa de prova, sabe? Se ela, você pode até dizer, tem verdades que não precisam de prova. Sei lá, Deus. Não tem como provar que Deus existe, mas Deus existe. Isso eu não chamo de verdade científica, eu chamo de fé. Male pode ser uma conexão causal, teórica, apenas, sabe? Sem nada. Você deu até um exemplo aí que eu vou até brincar aqui. Aí, ó, teve fraude nas eleições de 2018. Esse é um exemplo clássico, né? Esse é o exemplo clássico da pós-verdade. O Bolsonaro ele fala que teve fraude e ele fala de uma forma que todo mundo aceita. Quer dizer, uma Parcela. parcela da sociedade aceita. Ele fala como se fosse a verdade. Então, esse discurso dele tem tamanha força que chega aos nossos ouvidos como verdade, mas ele não tem prova. Ele diz que tem, mas ele não apresenta. Se você não coloca a prova ali, não tem como você dizer que isso é verdade. Ai, caramba, que loucura. Mas, outro tema que chamou muita atenção, continuando no panorama, foi a questão do furo de fila nas vacinas, na vacinação em 6 estados brasileiros, né? O Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e no Amazonas também, especificamente na cidade do Manaus. Houve indícios e suspeitas e denúncias de que as pessoas estavam furando a fila. Em várias cidades, por exemplo, cidades do interior do Brasil, por exemplo, em Candiba, que é uma cidade do interior do Brasil, que fica na Bahia, o prefeito Reginaldo Prado foi o primeiro a tomar a vacina, e ele não está dentro do grupo que o Ministério Público recomenda para ser vacinado primeiro, que é o grupo das pessoas em riscos. E aí ele justificou de que ele tomou a vacina porque ele queria incentivar a população a tomar a vacina. Isso era
A informação dele. Isso aconteceu em várias outras cidades do país. No Ceará, o vice-prefeito, que é um médico, né, o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, também recebeu a vacina e foi contestado pela população. Também teve no prefeito de Itabi, que é uma cidade também do Sergipe, Júnior Amintias, do DEM, ele foi o primeiro a tomar a vacina, e ele disse que também tomou a vacina para incentivar a população, bababá. E o caso mais famoso, eu acho que deu ali o início da discussão, foi um caso lá em Manaus, onde duas médicas, Gabriela Kirk-Lins e Isabelle Kirk-Lins, foram vacinadas no primeiro dia de imunização, e a família das médicas é dona de universidades e de hospitais particulares lá em Manaus, e ficou uma discussão se elas deveriam estar nessa primeira leva de vacinação, sendo que elas trabalham em hospitais particulares, não na rede pública, e se não havia ali um tráfico de influência da família dela para que elas estivessem na primeira fila de vacinação, e o Ministério Público está investigando, inclusive em Manaus, a vacinação teve que ser parada por um dia para ter uma revisão do Estado e da Prefeitura sobre o plano de vacinação. Cara, me parece de um grau de maldade sem tamanho furar a fila da cura, tá ligado? Sendo que a eficácia da... Obviamente, a Covid é uma vacina traiçoeira, a Covid é uma doença traiçoeira. A tendência é que ela afete muito mais as pessoas idosas e com comorbidades. Mas ela também pode afetar pessoas como nós. Eu tenho um amigo, eu já relatei isso aqui no Plano Central, um amigo do nosso time de futebol, meu amigo do Vitor, que faleceu com 39 anos, e era uma pessoa que tinha uma saúde boa, relativamente boa, e assim, tudo indica que ele faleceu porque não teve atendimento adequado. Mas a Covid foi muito dura para ele, tanto que ele faleceu. Mas a porcentagem é mínima, né, de pessoas abaixo da faixa etária da idade dos 75 anos para cima, né, que tiveram muitas complicações. Então, uma pessoa jovem que não está na linha de frente, que está resguardada, furar a fila de vacinação, tomando o lugar de um velhinho, de uma senhora de 80 anos, ou de uma pessoa que tem diabetes, ou de uma pessoa que está com câncer, por exemplo, acho que nem pode tomar, mas uma pessoa que tem doenças que são crônicas, doenças pulmonares, que é o risco para a vida dela é muito maior, parece ser de uma crueldade sem tamanho, né, Bruno? Também teve uma outra questão, Silas, que você não citou, mas eu acho interessante, que o STJ, o Supremo Tribunal Federal, ele consultou a Fiocruz pedindo reservas de doses para imunizar os ministros e os servidores. E quando questionado, o argumento foi de que ele precisava que o STF contribui para a situação crítica do país, e eles precisam de imunização. Isso teve isso se desenrolou em muitas outras coisas. Eu fui pesquisar onde que estava isso. Eu vi que eles acabaram culpando um médico lá do STF, não era os ministros especificamente que estavam pedindo, mas teve uma notícia muito famosa o ano passado de que o STF fez uma licitação para comprar R$1.100.000 de lagostas e vinhos envelhecidos e comidas extremamente caras, 1.100.000 de comidas. E de forma que, quando eu vi essa notícia que o STF pediu imunizantes, eu não duvidei muito de que isso poderia acontecer. Todavia, a reflexão aqui é sobre: existem pessoas que estão acima, que estão num posto que lhes dão o direito de tomar vacina, mesmo não sendo do grupo de risco, como um prefeito, que a gente viu a foto, ou no caso do Supremo Tribunal Federal, que são pessoas que têm um poder de julgamento muito grande, então elas têm um poder de decisão muito grande no país. Decisão não, só julgamento. Tem um poder de julgamento muito grande, o que faz com que a gente se questione. Fora do grupo de risco, existe algum posto, alguma pessoa, alguma atividade que pode
furar a fila ou entrar na fila na frente das outras pessoas? Será que os prefeitos deveriam tomar essa vacina? Será que, sei lá, os policiais já deveriam tomar? Enfim, eu acho que essa é a questão que a gente se pergunta. E essa é a questão difícil de responder. E uma das justificativas, eu estou lendo aqui uma reportagem do Globo a respeito, o diretor-geral do STF, uma das justificativas é que a vacinação dos servidores da corte seria uma contribuição restante da sociedade, pois liberaria equipamentos públicos de saúde. Primeiro, é mais uma vez, né? E aqui eu não estou falando, é uma elite, eu não estou falando nem de elite financeira, tá? Para não cair no discurso materialista, no discurso comunista ou coisa do tipo, eu não quero partir para a linha econômica. A elite do poder brasileiro, né? A elite pública, aquela que detém o poder público em suas mãos, né? Ela tem uma percepção real, a gente já viu desde o Del Bel, lembra do Del Bel? A gente discutiu o Del Bel, o homem sem pescoço que humilhou um guarda civil lá da cidade de Santos. Desde o Del Bel até os nossos políticos brasileiros, olha a postura do nosso presidente, por exemplo. Olha a postura da esposa do João Dória, quando disse que as pessoas que moram na rua gostam de morar na rua, então a gente tem que dar comida para eles, para eles não gostarem de ficar lá. Elas têm dois problemas assintomáticos, assim, né? O primeiro é que ela é completamente desconectada da realidade nacional, né? Ela não consegue compreender a nossa classe, a nossa elite política, política e dos poderes, não consegue compreender a realidade nacional, da realidade das pessoas comuns do país, elas não têm essa percepção porque elas estão muito distantes. E a segunda é que elas se veem, sim, talvez por essa distância, elas se veem em uma posição de superioridade, né? Enquanto o Bruno trata muito isso aqui em alguns exemplos, que o cargo público tem a sublime e mais singela e linda significado de servir. Né? Eu sirvo ao meu povo, eu sou um subordinado do meu povo. Tem muita beleza nisso, né? Eu abdico para servir as pessoas e na raiz do termo assim, na onde efetivamente eu posso ter uma ação direta. Então eu vou lá e trabalho para servir diretamente ao meu país, né, de algum modo. Onde eu tenho, não que eu sirva nas outras funções, eu não consiga servir diretamente, mas ali há uma percepção clara e direta das ações que acontecem já de bate-pronto, né? Uma lei aprovada, um recurso constitucional interpretado, no caso da justiça. E aí eles têm uma real percepção de que eles não servem, eles têm uma real percepção de que eles são donos desse país, de que eles são chefes desse país, não de que eles são servidores, de que eu sou o chefe deles. Então eles buscam o tempo inteiro por se privilegiar. E no fim, então, dá a entender, e dá a entender, não é assim na realidade, é que nós temos um valor invertido. O poder do Brasil não é um poder que é do povo, é um poder que controla o povo, é uma subversão sistêmica de valor, sabe? E aí, cara, isso é uma aberração, no fim das contas, né? É um país que, de fato, não vai para frente porque a nossa elite, o nosso elite do poder, não tem a percepção de servir. Então, ele não está preocupado com a gente, ele está preocupado em se favorecer, porque ele se acha dono da gente. Né? O que ele entrega para a gente não é um retorno do trabalho, mas sim um benefício. Ele é um benefício que ele nos deu, né? Uma inversão que é moralmente nefasta, né? Assim, se você analisar, né? Eu vejo isso, me dá uma espécie de asco, sabe? Porque se a pessoa ela tem condições de não tomar a vacina e tem tanta gente correndo um risco tão alto precisando dessa vacina, inclusive quem está no hospital, entubado, né? Que eu não consigo encontrar nada que me faça acreditar nessas pessoas. Se ela tem condições de não tomar a vacina, para que ela vai desperdiçar um frasco que podia salvar uma vida? Um frasco daquele podia salvar uma vida. De um enfermeiro que está na linha de frente atendendo 100, 200 pessoas com Covid, que tem... a taxa de pessoas, de pessoas que trabalham na saúde, que morrem por causa do Covid, é taxa de guerra, de soldado que vai para a guerra, sabe?
Então, você achar que a sua vida ela necessita mais disso por alguma coisa, não existe. Você pode cumprir a maior função administrativa. Você pode ser a pessoa que dá a canetada. Você pode ser a pessoa que vai trazer a vacina para o Brasil. Nem que você vai trazer no lombo. Não adianta. Se você pode não tomar, você não toma, sabe? Eu estava lendo por que o STF pediu, ele fala, não, porque tem um número considerável de pessoas pessoas de idade e do grupo de risco. É simples. Essas pessoas entram na fila, elas podem tomar. As outras pessoas não. É uma conta muito simples de fazer. As pessoas que estão no STF, elas são do grupo de risco, pronto, elas podem tomar, elas entram na fila e tomam. Não tem outra coisa. Não tem outra saída. A resposta está dada. Quando vai ser? E é mais absurdo ainda, porque esse tipo de pessoa, sei lá, você é o prefeito de uma cidade, eu sou o juiz, e acha que porque você é isso, você carrega o exemplo, igual o prefeito da cidade falou, que tomou a vacina para dar o exemplo para a população, né? Para encorajar, olha, eu estou tomando. Eu acho que essas pessoas que deviam ser o exemplo da virtude, já que elas se dizem, né? Eu estou aqui num posto que as pessoas me olham, elas vão me ver tomando vacina, elas vão falar, devo tomar, se ele toma, eu devo tomar, significa que você é o exemplo da virtude. Você não devia tomar, você devia incentivar a quem não precisa a não tomar. Esse é o maior exemplo de virtude. Que virtude aqui eu estou entendendo a fazer o melhor a ser feito, a tomar a melhor escolha, sabe? É a ser generoso. Exatamente. E assim, e aí eu me pergunto, a minha pergunta é assim, é que assim, você fala, é falta de empatia, mas é uma falta de empatia porque é uma falha no caráter ou porque eles não conhecem a realidade do outro. Então é impossível me colocar no lugar do outro se eu não conheço de modo algum a realidade do outro. Isso é uma discussão interessante, né? Porque assim, se eu não sei o que você passa, como eu vou pôr no seu lugar? Então, é a desconexão, né, das elites brasileiras, né? Essa desigualdade de poder, e aqui eu estou tirando apenas porque não é necessariamente só uma desigualdade econômica, tá? Você se torna incapaz, não porque você não tem a potência de se pôr no lugar do outro, mas porque você não sabe o que o outro vive, de se colocar no lugar dele. É aí, cara, e aí a gente tem essas aberrações. E no fim é isso, é a falta de amor, cara. Assim, parece um discurso demodé, mas cara, é falta de empatia, de compaixão. E olha, a gente aqui no podcast, a gente já defendeu inúmeras vezes o STF, mas se ele está errado, não tem por que defender, né? Você querer se vacinar na frente das pessoas, e você querer comprar lagosta e vinho envelhecido com dinheiro do povo, né? É um absurdo. Eu fui até pesquisar sobre essa matéria que o STF pediu, abriu uma licitação com uma lista enorme, assim, cachaça envelhecida em barril de carvalho, vinho envelhecido em barril francês, um negócio assim, sabe? Lagosta e tal, camarão a vapor. Aí eles abriram a licitação e falaram, olha, mas é 1.100.000 a conta que vocês fizeram, a empresa mais barata deu 50% de desconto. 50% de 1.100.000 ainda é um absurdo. Não interessa o tanto. Tinha que comer bolacha de água e sal e cafezinho da tia. Sabe aquele cafezinho da tia da empresa? É isso. Exato. Né? Bolacha de água e sal. E olhe lá, que nem a manteigada tem que ser. Não, e foi uma vez, eu fui pesquisar uma nota que eles falaram e eles disseram assim, tá, tudo bem, a gente pediu, mas como que era? O Ministério das Relações Exteriores também pediu. A nossa lista só tá igual a deles. Ai, Jesus. É tipo, mano. Não, peraí. A estrada é 80. Eu tô andando na 100. Mas o cara ali tava 110. Mas a estrada é 80, filho. Dane-se, entendeu? Ai, que raiva. A notícia é hoje. Hoje mesmo. Você tá ouvindo hoje? Você sabe o dia que sai esse programa. Então eu nem vou falar a data. Mas hoje, um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford importadas da Índia chegaram a São Paulo.
A carga foi transportada em um voo comercial até Guarulhos e vai ser enviada ao Rio de Janeiro após os trâmites alfandegários, né? E o governo, são mais 2 milhões, agora o governo brasileiro tem cerca de 12 milhões de vacinas que serão distribuídas entre os estados brasileiros para a imunização da população brasileira. O que a gente quer tratar aqui foram os impasses nessa semana, e ainda há um impasse com a China, a respeito das vacinas, né, e dos ingredientes para fabricação de vacinas aqui no Brasil. E o impasse está com a Índia e com a China. Com a Índia, a questão é que o Brasil, diplomaticamente, não se comporta... Com esses dois países, a questão é que o Brasil, diplomaticamente, nunca se comportou tão bem, né? A gente já viu várias falas abismais do governo a respeito de países... A China, principalmente, é alvo de ataque do Eduardo Bolsonaro, que disse que que a China construiu a coronavírus por um interesse econômico, para destruir, que foi proposital. Lembra do Abraham Traub, o ex-ministro da Educação, que fez insultou a China, usou até do Cebolinha para fazer insultos. O próprio Ernesto Araújo tem casos de falar a respeito da China. O Bolsonaro disse que não compraria a vacina da China. Quando teve uma paralisação nos testes da vacina, disse que era uma vacina que colocava a vida das pessoas em risco. E aí virou um impasse com a China, porque agora os insumos que a vacina, tanto a Coronavac quanto a de Oxford, da AstraZeneca, necessitam para ser fabricadas, os insumos que a vacina necessita para ser fabricada, provém daí, da China. E aí disse que um dos entraves a respeito da China, de não conseguir desenrolar e de trazer esses insumos rapidamente, são essas questões que o governo tem com esses países, né? No caso da China, eu vou relembrar alguns casos aqui que são bem emblemáticos, né? O Bolsonaro chegou a cancelar um acordo do Ministério da Saúde com a Coronavac, porque as vacinas eram produzidas na China e ele não ia comprar a vacina da China. A gente teve também o Eduardo Bolsonaro falando, já falei disso, falando que a China... a gente teve até aquele embrulho diplomático depois de um tweet do Eduardo Bolsonaro, entre mais. Quanto à questão da China, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara ainda, ele fez uma reunião com o embaixador chinês no Brasil, que é o Yang Wanmin. O Vitor me ensinou essa pronúncia correta, né? Esse sotaque correto para falar. E ele disse que o obstáculo não era político, que a China não se valeria dessa questão, e a questão mesmo era técnica, porque os insumos estão sendo solicitados mundo afora, a demanda está altíssima e tem uma dificuldade de exportar. Quanto à Índia, a questão é porque lá na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, em outubro, a Índia fez uma solicitação de quebra de patente dos insumos dos remédios, ou dos insumos, dos remédios, de tudo que fosse desenvolvido para combater a Covid, e a Índia fez um apelo à OMC da quebra de patente temporária, ou seja, a liberação para que todo produto que fosse descoberto para combater a Covid não pudesse ser patenteado por nenhuma empresa, ou seja, não pudesse ter fabricação exclusiva por nenhuma empresa, pelo menos durante a pandemia. E o Brasil foi contra a Índia nesse processo. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos e à União Europeia, e o Brasil foi contra esse pedido da Índia lá na OMC, e isso dizem que isso balançou as relações entre Brasil e Índia, e a Índia não tirou o Brasil das prioridades de entrega da vacina. E aí, mas tudo bem, o Brasil conseguiu aqui as suas 2 vacinas, mas teve um embrólio, né? Chegou a mandar um avião, enquanto o avião estava no ar, a diplomacia chinesa, a embaixada indiana disse que não tinha vendido no Brasil, que não ia mandar, e ficou aquela coisa. E aí eu tenho um dado aqui bem interessante. O Bolsonaro também solicitou ao governo indiano uma ajuda para quebrar a patente de insumos para cloroquina. O Bolsonaro chegou a ligar para o primeiro-ministro indiano. Mas na questão das vacinas da Covid, ele mandou uma carta. O esforço dele foi mandar uma carta. Ele ligou para que a Índia apoiasse o Brasil na luta para quebrar as patentes de insumos para fabricação de cloroquina, mas para trazer a vacina, ele mandou uma carta para o primeiro-ministro indiano.
a diplomacia brasileira do governo Bolsonaro não é uma das coisas mais legais que a gente tem, né? Que eu diga Venezuela, Cuba, China. Não, é muito complicado mesmo. Eu sabia que alguma hora, algum momento, essa tensão gratuita que esses ministros e o próprio Bolsonaro criaram com a China, eu sabia que em algum momento isso ia dar alguma coisa errada. Porque a gente... a China, ela está no BRICS, não é? Tá. Então, Nos países em desenvolvimento, lá no grupo dos isso, no países desenvolvidos. entanto, ela tá assim, ela é o irmão mais velhão que já tá saindo, sabe? Uhum. É uma questão absurda. O É porque tanto que a China é um dilema, né? Porque assim, economicamente ela já é avançadíssima, mas de infraestrutura, qualidade de vida, etc., ainda tem números ainda a serem desenvolvidos, né? sim, sim. Mas a questão é que, assim como o Brasil está no BRICS, a gente precisa muito da ajuda exatamente de quem está ali, para a gente poder crescer junto, tanto da Rússia, quanto da China, quanto da Índia. A Índia está no BRICS também. Uhum. Tanto que tem um banco dos BRICS. Inclusive, Uhum. o diretor é um brasileiro, né? É. Então, em vez de o Brasil apoiar esses países, assim como o Lula fez, tanto com esses países, como o Lula também fez com os países da América Latina, né? Uhum. O Bolsonaro, ele não quis saber do que a gente precisa, até porque, não só falando da vacina, mas o Brasil precisa de muitas outras coisas. A China é um super comprador do Brasil. Total. E a gente também, né? O Sim. tanto de made in China que tem. Meu Uhum. amigo, made in China. Aqui, ó. Made in China. Tudo. Made in China. Oh, ah, meu amigo. Essa É, sobrancelha aqui, ó. Made in China. A dona Ming aqui que faz minha sobrancelha. Tudo made in China. então, essa é a questão que, em vez de a gente ser diplomático, e inclusive diplomático tem um sentido muito popular de uma pessoa que resolve e põe panos quentes nos problemas, né? Não sei se você já ouviu, o fulano é muito diplomático, ele conversa, Como ele... se fosse algo ruim. Né? Esse que é Não, como se como se fosse algo fosse ruim. algo bom, né? Algo que resolve. Uma pessoa diplomática, quando a gente usa essa palavra no popular, significa que a gente está falando que essa pessoa ela resolve os problemas, ela não cria, não deixa os problemas virarem grandes, na verdade, ela pega os problemas grandes e transforma em pequenos, sabe? Então, esse sentido, ele foi corrompido, a nossa diplomacia, ela cria problemas, e justamente agora que a gente precisa, a gente está com dificuldade por causa disso. Se o Bolsonaro pedisse desculpas, isso se resolveria muito rápido, sabe? Mas, assim como ele não teve coragem para não comprar a vacina, porque ele falou que não ia comprar, mas ele não teve coragem, porque De ele ia perder bancar. muito apoio. Uhum. Ele também não tem coragem para pedir desculpa dos seus erros, não. É um orgulho quase infantil, né, cara? Sabe, Pode pode falar, falar. pode falar. Não, pode falar, terminei. Não, o que eu queria completar é que isso mostra como esse tipo de relação, que é uma diplomacia do confronto, né? O Bolsonaro ele discorda, ele vai lá e confronta aquilo de forma destrutiva. É o tipo de diplomacia que ele faz. Discorda do fulano, confronta ele, querendo destruir, faz piada, inventa histórias e tudo mais, xinga. Você vê naquela reunião ele falando da China xingando. Né? Então, Sabe qual é o esse principal tipo. antônimo de diplomacia? É estúpido. Então, É, fica aí a reflexão. A questão é, esse tipo de diplomacia, que é de confronto destrutivo do Bolsonaro, vai acabar destruindo o próprio país. uhum. Né? Então, isso só ficou evidente agora. Eu queria também até trazer essa ideia da diplomacia, que é, o Bruno já falou um pouco sobre isso, mas é como uma espécie de resolução pacífica de relações, né? Na verdade, nem é de resolução pacífica, é de contatos pacíficos. Eu estabeleço o que é uma diplomacia de um país.
é um órgão que estabelece contatos pacíficos para um país, com países exteriores, né, com países do exterior, para que isso não afete de nenhum modo a soberania de um país, ou a segurança, ou até seus negócios, seus contratos, as trocas políticas, os embargos econômicos, tudo mais. Então, você estabelece relações que são pacíficas, para que você, quando se deparar com problemas com países tais, a gente tenha ali uma resolução de conflito que também seja pacífica, porque a relação é saudável. E a gente leva isso aí para as nossas relações do dia a dia. Quando a gente tem um amigo, os conflitos com um amigo são resolvidos de uma forma muito mais pacífica do que um conflito com um inimigo, com alguém que você não tem ali uma resolução. Além disso, de ser porque a gente já teve treta com a Argentina, com Cuba, com o Irã. Lembra o bagulho da morte do Soleimani, que a gente foi defender o Irã, a gente correu o risco, desgramento naquela época, que o Irã levantou, você falou lá na retrospectiva, o Irã levantou bandeira vermelha, a bandeira que só na Idade Média levantou, e o Brasil foi lá e cutucou a onça com vara curta. A gente já tretou com... Tá tretando com o Joe Biden, a gente ameaçou o Joe Biden com pólvora, lembra não? Se acabar a saliva, vem a pólvora. Então a gente vai colecionando estupidez, que é o contrário da diplomacia, e isso acarreta diretamente, agora, né, está acarretando diretamente na saúde pública do Brasil. E aí, esse governo, eu vou recorrer aqui a uma ideia filosófica, que é do século XIX, uma ideia que é, inclusive, americana, né, que é o pragmatismo, surgiu ali com Charles Sanders Peirce, que é uma ideia, o pragmatismo, você fala uma pessoa pragmática, é uma ideia filosófica de dar valor às boas práticas. As práticas que têm êxito. Então, eu sou pragmático. Se eu sou pragmático, eu não sou ideológico. Eu não ajo pensando nas ideias que eu tenho anteriormente. Eu ajo pensando naquilo que é prático, naquilo que vai efetivamente resolver o meu problema momentâneo. Uma explicação bem aqui, né, rasa, uma explicação bem simples para compreender esse conceito. Então, quando eu sou pragmático, dane-se se veio da direita ou da esquerda, um exemplo. Me importa nesse momento? Eu vou dar um exemplo clássico. Na época que a gente teve aquela marolinha, em 2008, com aquela crise, a bolha econômica, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, eu lembro que o Brasil ia passar por aquela crise, e o Lula, ele recorreu a uma saída econômica de dar incentivos a algumas linhas de produtos da indústria automotiva, a linha branca, né, que é de eletrodoméstico, e muita gente achou aquilo um terror, porque é, em tese, uma saída não muito a favor da esquerda, do comunismo, né, assim, do social, né, é uma linha muito mais liberal, né, de liberar incentivos à indústria para sair de uma crise. Mas naquele momento o Lula foi pragmático, entendeu o Brasil, entendeu que aquilo seria uma melhor saída, e o Brasil passou muito bem por aquela crise. Tem até aquela foto do The Economist, né? Aquela época áurea do Brasil, do Cristo Redentor subindo num foguete, coisa bonitona, né? E o governo não tem absolutamente nada disso. Ele não é nada pragmático. Porque você pode não gostar de um país, você pode, por sinal, fazer ressalvas a respeito de direitos humanos, esse tipo de coisa e tal, mas no âmbito diplomático, por um embaixador, a gente preserva a fim de manter os interesses da nossa nação, do nosso povo, intactos, para que a gente não corra o risco de ficar sem vacina, porque o filho do presidente ofendeu a China. Olha que surreal é isso, né, cara? A gente corre o risco, obviamente, eu espero que não seja isso, mas a gente flerta com o risco de ficar sem vacina por uma rixa, porque o governo chinês também não é essa coisa das mais centradas, que só toma decisões nacionais, concordo. Mas o que a gente tem que mexer com a China? Eu tenho aqui um pente de plástico, paguei R$1,50. Bruno, deixa meu cabelo lisinho, arranca piolho numa passada só, Bruno. Os caras querem mexer com a China. Se eu perder o meu pente, que eu vou comprar outro? O seu pente, se você perder ele, você não vai ter como comprar outro, mas é só você guardar ele. Agora, tô querendo comprar e trocar um meu computadorzinho, esse aqui que eu tô usando, tá bem velhinho. E aí, se você não pegar o made in China, e o yakisoba? O que vai acontecer com o yakisoba? Putz, tem uma massinha aqui de macarrão de yakisoba aí, eu acho que eu vou comprar até mais. Então, pelo amor de Deus, não vamos correr esse risco. Então, é um governo que não é diplomático, não é pragmático, é profundamente ideológico, coisa que ele criticava no outro governo,
E a gente só que ele é ideológico ainda burro, assim, do pior que o ideológico pode ter, porque põe em risco a soberania e as pessoas do seu país, né? Porque o Lula ainda tinha aquela coisa assim, ele fazia as coisas lá em Cuba, né? Tem Porto em Cuba, Escambau e tudo, mas dava uma maciada no Obama, dava aquele beijinho no Obama, se abraçava ali com a Angela Merkel, sabe? Sabia que em certos momentos, não que eu estou fazendo elogio ao Lula aqui, é um elogio ao Lula, assim, não acho o Lula também um demônio, tá? Mas diplomaticamente, FHC e Lula, porque a Dilma também não era muito boa na diplomacia, mas FHC e Lula era uma coisa assim, fala, meu Deus, dá até vontade de abraçar esses dois. Você que me falou do documentário sobre o Lula, qual foi que você tinha até vontade de Tá. abraçar ele? Qual que era o Não, documentário? chama Por Trás da Cena, eu acho. É um documentário que algum rapaz aí, ele passou Entre Atos, acho que é Entre Atos, eu acho, que um rapaz passou, tem toda a campanha do Lula, passou com o Lula, né? E o Lula, ele tem o cabeleireiro dele, que fica lá na periferia, só corta o cabelo lá com o cara. Super diplomático, né? Aí o Lula, ele tava no aeroporto, que ele ia para outra cidade num avião fretado. E aí chegou um cara e falou, ô Lula, posso tirar uma foto com você? Eu vou votar em você. Ele, claro, tira uma foto aqui comigo. Aí, nossa, olha que coincidência. Acabei de perder o meu voo, mas encontrei você, eu adoro você. Ele, mas você tá indo para onde? Ah, eu tava indo para tal lugar. Ele, eu também, pode entrar no meu avião, tá com passaporte? Você tá falando sério? Eu vou no avião do Lula? Não, você tá indo para lá, eu também tô indo. Pronto. Vamos junto. E ele foi. E só para não ficar nesse campo de que a gente está defendendo a esquerda, a gente tem um exemplo clássico aqui, claro, da direita, vamos dizer assim, eu odeio esses termos, mas só para classificar, o Dória, cara. O Dória comprou vacina da China, cara. O Dória fez negócio sem pudor com a China. Quer coisa mais pragmática do que essa ação? Um extremamente liberal, alinhado com os Estados Unidos, mas ele viu que nesse momento a saída para resolver um problema de saúde era fazer negócio com a China. Foi extremamente pragmático. Tá aí um exemplo, só para não ficar no campo da esquerda. Quando o pessoal fala que tinha comunista aqui, né? Oh, meu Deus, o Vitor vai vibrar ali, entendeu? Show! A notícia é: diante de tantos contrapontos e tudo mais, cresceu-se nessas últimas semanas a discussão a respeito se já há indícios, se existe a possibilidade de, principalmente com o caso que aconteceu em Manaus, com o caos de Manaus, que se descobriu-se que o governo sabia da iminência da falta de oxigênio 10 dias antes do ocorrido, cresceu-se a discussão a respeito do impeachment, do possível impeachment para o Jair Bolsonaro. O Rodrigo Maia disse, já que ele deu uma reportagem, deu uma entrevista, dizendo que é inevitável não discutir o tema, mas que o momento agora não é para isso, que o Brasil precisa focar na distribuição da vacina e na sua vacinação, e que certamente esse assunto será levado a plenário, porque é inevitável se discutir isso diante da ação do governo na pandemia. O governo do Senado, o futuro, um dos candidatos ao Senado, que é o Pacheco, que ele é o Rodrigo Pacheco, do PMDB, que é inclusive apoiado pelo Bolsonaro, disse que ele não, pelo DEM, desculpa, ele é do DEM, ele disse que não vê crimes de responsabilidades na gestão do Jair Messias Bolsonaro, a ponto de ter um impeachment. Então eu vou aqui tratar do conceito do que é o crime de responsabilidade e também tentar identificar, até me baseei numa reportagem da Folha, a Folha gosta muito do Bolsonaro, né? Mas das vezes que possivelmente o Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade. Então, o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa que está no artigo 85 da Constituição, que especifica hipóteses constitucionais que, uma vez quebradas pelo presidente ou por qualquer, por alguns cargos específicos do governo, ou até dos poderes, pode ser, essa pessoa pode sofrer punições político-administrativas, como, por exemplo, perder o cargo, sofrer um impeachment. O impeachment, todo mundo sabe, né? Ele acomete autoridades que cometem crimes de responsabilidade, e crime de responsabilidade é isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, eu vou até ler um pouco da Constituição. O artigo 85 da Constituição diz: são crimes de responsabilidades os atos da presidência pública que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra
a existência da União, o livre exercício dos poderes, que é o poder judiciário, legislativo, Ministério Público, etc., o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, em um desses que a Dilma foi enquadrada, o cumprimento de leis e decisões judiciais. Por exemplo, se o Bolsonaro fosse intimado a depor pessoalmente para o STF e fosse obrigado ali por lei, uma decisão judicial, e não cumprisse, ele poderia ser enquadrado nisso, e entre outras coisas, tá? Aí a Folha fez um levantamento das 23 vezes, na opinião da Folha, que o Bolsonaro poderia ser enquadrado em um crime de responsabilidade, que tem a ver com cargo, né? Ele precisa agir de acordo com o seu cargo, ou de um crime que atente contra a Constituição. Os dois são crimes de responsabilidade. Aí ela fala o Golden Shower, porque é quebra de decoro, segundo a lei, lei dos crimes de responsabilidade, o presidente tem que proceder de modo, não pode proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do seu cargo. Tem isso. Aí tem a exoneração de um fiscal do IBAMA que multou o Bolsonaro em 2012. Ali estava o crime de abuso de poder e o de impessoalidade, ou seja, o de impessoalidade é que a administração pública deve se pautar pelo princípio da impessoalidade. Nenhuma ação deve ser tomada por motivos ou razões pessoais. O Bolsonaro representa uma instituição que é a presidência do Brasil, ele não poderia de modo algum usar do seu poder ou agir com pessoalidade para exonerar esse cara. A defesa do golpe 64, a hostilidade contra a nação estrangeira, aí no caso da Venezuela, tem a crise do Irã também, lá ele hostilizou o Irã, a interferência na Polícia Federal, as manifestações antidemocráticas, seria, quando eu falei, a parte da Constituição que diria que ele está tentando contra o livre exercício dos poderes, entre outras coisas. A ameaça contra a decisão do STF, ameaça a procuradores, discriminação da imprensa, ataques a jornalistas, homofobia e o coronavírus. Eu acho que tem dois fatores assim. Quebra de decoro, se esse país fosse sério, quebra de decoro, o Bolsonaro já não seria mais presidente desde o segundo dia da presidência. Né? Ele não age como presidente. Acabou, porra! Acabou! Lembra dessa fala dele? Eu não sou coveiro! Eu não sou coveiro! E daí, ó, gripe vinha. A quebra de decoro é padrão. Bolsonaro, desde que era deputado, quebra de decoro, ele não age conforme o cargo lhe diz. Mas aqui no Brasil, quebra de decoro não é nada. Eu não me lembro de um político que foi impeachmentado ou perdeu seu cargo por quebra de decoro. Não me lembro. Se você lembrar, até me ajuda, Bruno. As que eu acho que são extremamente graves e claríssimas é a interferência na Polícia Federal e a ação do Bolsonaro na Covid-19. A saúde, e onde o Bolsonaro seria enquadrado quanto à Covid, atentado contra os direitos, porque a saúde é um direito fundamental constitucional. E o Bolsonaro foi contra as recomendações sanitárias, desrespeitou as regras de isolamento, andou sem máscara, promoveu aglomeração, foi contrário à eficácia das vacinas, blá, 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 e na interferência da Polícia Federal, porque é, de fato, uma clara manifestação de um abuso de poder. Mas e aí, Bruno? A gente tem cenário político, a gente tem um país sério. O que você acha a respeito desse tema? Faz sentido? Mereceria, não mereceria? Tem gente que diz que o impeachment é um trauma para a nação. Eu acho que é um trauma, sim, mas o trauma é eleger alguém que vai ser impeachmentado. Tá, vou falar de novo porque o Silas não me ouviu, ele tirou o fone. Eu acho que sim, é um trauma o impeachment, mas eu acho que ele não é um trauma por si só, ele é um trauma como se a batida desse trauma fosse eleger a própria população, a própria nação, eleger alguém que vai ser impeachmentado, assim, que tem essa chance, alguém que você sabe que vai fazer um monte de coisa errada, alguém que não vai quebrar o decoro, alguém que, sabe, que não governa bem, alguém errado. Se você elege alguém errado, a chance de ele ser impeachmentado é enorme, né? Então, esse trauma, ele não é resultado do impeachment. Ele é resultado da pessoa ruim que tá lá. Sim. Sabe? O trauma mesmo é eleger o Bolsonaro. A questão, eu acho que o impeachment é você tirar um presidente que foi eleito.
né? Isso é difícil, tem um símbolo muito difícil para as pessoas, isso é verdade. A questão é que a gente não pode, a segunda questão é que a gente não pode aturar os erros dessa pessoa, ainda mais quando esses erros eles são condenados pela Constituição. Então, se eu acho que ele devia ser impeachmentado, eu acho que sim, sinceramente, eu acho que sim. E eu acho que até seria bom pro Brasil uma É, eu, te- pessoa mais... eu tenho uma visão, Bruno, de que assim, o impeachment é a demonstração mais forte da democracia. Impeachment só acontece em democracia. Não, eu concordo com você, mas tem uma outra questão, que o impeachment ele é um processo administrativo que ele só acontece, é como se o óleo que está na máquina do impeachment fosse político, sabe? Vamos supor que o presidente está fazendo coisas erradas, mas ele tem apoio no parlamento. O impeachment não vai acontecer se tiver muito apoio, É, sabe? exato. Uhum. Então, o óleo que faz que permite a máquina não ranger quando ela está correndo é político. Isso daí que é difícil. Se a pessoa fosse impeachmentada porque ela está errada, porque a pessoa está errada, tudo bem, mas se ela vai ser impeachmentada porque tem algumas pessoas lá que não estão sendo muito bem beneficiadas, isso me deixa um pouco chateado, sabe? É porque eu fico em paradoxo com isso, assim, porque de fato um presidente não é impeachmentado por uma análise técnica jurídica. Ele deveria ser, né? Deveria ser porque o Congresso, o parlamento, assume a postura de juiz. Ele deveria analisar Aham. tecnicamente. Mas, como você falou, ele tem um óleo político. No fim, as pessoas. Lembra o impeachment da Dilma? Ninguém falava das pedaladas. Ela pelo Brasil! Pelos meus cachorros! Foi pelo pessoal lá da cidade de Tamanho, no fundão do Sergipe. Era todo esse tipo. Ninguém falava do termo técnico e explicava porque a Dilma seria tirada. Mas eu também fico pensando que, sendo um presidente eleito pelo povo, e os representantes do povo também são a Câmara, não vejo problema nenhum em ter um processo que o povo o destrona, não um poder judiciário. Porque, em tese, a Câmara seria o que é mais. O poder mais próximo do povo, em tese. Porque ali é o mais plural, com o maior número de gente, o colegiado que o povo escolheu para decidir. E às vezes eu fico pensando, é tal quanto no parlamentarismo. Se tem uma compreensão de que há uma ingovernabilidade daquela pessoa, você vai lá e tira por uma decisão popular, porque aquelas pessoas são representantes do povo. Aí, às vezes, me parece justo ser assim. O problema é que a nossa política é uma política muito bestial. No boçal é um termo horroroso, mas é uma política bestial, assim, tipo, ela não está pautada em decisões técnicas, por sinal a Constituição enquadra, ela não está pautada nas quebras constitucionais que um presidente comete com um crime de responsabilidade. Ela está pautada no ambiente político, na temperatura do povo. É o que você falou. Se não tivesse protesto para Dilma em 2014, você acha que a Dilma seria impeachmentada? Seria muito difícil. Havia um cenário, uma temperatura política que era desfavorável a Dilma. Agora eu acho que o Bolsonaro ele tem uma sorte que nós estamos no meio de uma pandemia e que ir às ruas é algo condenável. Então as pessoas têm medo de ir às ruas no geral. Mas o cenário político, a temperatura política não é favorável a ele. Se a gente tivesse em tempos normais, teria uma temperatura assim quase ideal para destronar Isso ele. é verdade. Essa parte do óleo político que eu falei, né, do impeachment, ela é muito complicada porque a política em si, em estrito senso, significa debater ideias e intenções. Isso é ótimo. O problema é que eu não consigo acreditar, isso é um problema da política brasileira. O povo, eu sou do povo, sou do povo. Eu sou Pô, do nós é povo, né? povão, moleque. Nós começou com o Aqui Bubu Tantan aqui, moleque. você entende? Eu, assim como o povo brasileiro, que eu faço parte, a gente não acredita que aquelas pessoas lá do parlamento, elas estão julgando pensando nos interesses do povo, porque esse que é o sentido de política, você debater interesses e intenções. Como a nossa política é representativa, a gente escolhe pessoas que vão representar os nossos interesses.
Eu não consigo acreditar que aquelas pessoas estão lá, elas estão fazendo outra coisa que não pensar nos interesses extremamente pessoais. Eu não consigo, sabe? Por isso que torna tudo ruim. Eu acho que não seria um problemão se, por exemplo, vai ter impeachment. Não vai ser julgado estrito sensu técnico, vai ser julgado ali no ambiente político, onde você debate a intenção do povo. Ali sim, eu acho que não seria um problemão. Pode ter um problema ali, de conceito, talvez, pode, mas não seria um problema de virtude, eu acho, sabe? Então, é bem isso, assim, me soa que é o caminho ideal. Mas o nosso cenário é tão nefasto que tem um ar de estar errado, né? E assim, eu acho que uma coisa que funciona muito bem, o impeachment, é para você vender um carro usado. Por quê? Porque no momento do impeachment, você fala para o Brasil Explica isso aí, inteiro, não é fala. você fala para o Brasil inteiro, e você não precisa falar do que está acontecendo lá, do que está sendo julgado. Você não precisa falar do impeachment. Você pode falar, ó, tô vendendo um Celtinha 2006 completo. E voto Sabe? sim! E voto sim. Ninguém vai falar, ninguém vai reclamar. Ele não falou do impeachment, né? Ele não falou das pedaladas. Mas o Celtinha deve estar bom, né? Mas o Celtinha, inclusive, o Celtinha, vou procurar nos anúncios. Cara, 2006 quitado? é bem essa visão mesmo. Mas me parece ser o rito ideal. Mas isso demonstra também uma imaturidade nacional. A gente vota mal. Eu acho que se a gente tivesse um país sério, o Bolsonaro já estava impeachmentado. Há milhões de motivos. Não acho que necessariamente é um problema, porque tem muita gente que defende, é um problema para a economia. Não acho que é. Eu fiz um estudo, até discutindo com um amigo meu, Lucas Leão, de 10 impeachments que aconteceram no mundo e que os países se recuperaram economicamente. Hoje, por sinal, economicamente, trocar de presidente talvez fosse até um fôlego novo para investidores, para quem se preocupa com a economia. Tem o ganho da pandemia e, cara, para mim é imperdoável a questão do Amazonas. É imperdoável. Morreu gente diretamente por uma ineficiência do governo federal. Uma ineficiência direta do governo federal. E isso, para mim, é um crime de responsabilidade. Para mim, isso é passível de crime civil, assim, de ser julgado e condenado pela justiça, pelo poder judiciário. Olha como é maluco o nosso sistema, que, sabe, a Flor de Lis, ela foi presa preventivamente pela justiça, mas ela não foi impeachmentada, porque é outro processo que não é civil, é jurídico, é político. Então a gente correria o risco de ter um presidente na cadeia, mas ainda é presidente. Olha que surreal. Pegando um celularzinho lá escondido para mandar. Pode falar. Então, eu concordo com você que o rito parece ser perfeito, mas tem essa coisa do óleo que parece estar um pouco sujo, gasto, né, da política brasileira. É complicado. A notícia é a notícia que a gente mais esperava: pipoca, camarote, quarto branco, prova do líder, o anjo, o paredão. Meu amigo, o BBB 21 está no ar. Foi anunciado essa semana os participantes do BBB 21. E vai desde o João Luiz e da Juliette até a Carla Dias, que era Inxalá na novela O Clone, e o Fiuk. Acredita que o Fiuk, o filho do Fábio Júnior, está no BBB. O BBB virou uma mistura de Fazenda com Casa dos Artistas e o Largados e Pelados. Tudo junto, virou um programa só. É o BBB 21. E o BBB 21, a gente tá falando disso aqui. Eu fico aqui, cara. Eu vou confessar. A gente tem uma pauta anterior ao programa, que inclusive o Vitor vota, mesmo se ele não participa do programa, mesmo quem não vai participar do programa, vota pra gente decidir quais os temas que vão entrar no programa. Eu não queria falar do BBB 21. Se eu não queria falar do BBB 21, Bruno, se vira, pega esse abacaxi. Bom, eu já queria falar aqui quem é meu preferido, então, né? Não, brincadeira. Meu, Big Brother Brasil, no meio da pandemia, reality show. Ou seja, show da realidade. Nossa, hein? Que inglês. Você viu, né? Google, show da realidade. Você traduziu igual o Google Tradutor agora, moleque. Aí sim, hein? Não, eu fiz uma pesquisa. Aqui, ó. Ó lá, ó. Ô, moleque, o Michaelis aí. Você é louco. Aqui foi trabalho de tradutor e intérprete. A questão,
eu não vou cair na questão, o Brasil está passando por uma pandemia e tal. Eu quero entender como o Big Brother ele funciona um pouco como uma amostra da sociedade. Ali, ainda mais agora, né, que eu fui pesquisar, como que o Big Brother vai funcionar? Vão entrar pessoas comuns e pessoas famosas. As pessoas comuns estão no time dos pipocas. As pessoas famosas estão no camarote. Isso é a minha realidade. Quando eu vou pra balada, eu sou o pipoca, entendeu? Eu como antes para não precisar comer lá. Você entende? Eu como antes, ou eu como hot dog depois, mas durante a balada nem isso. a pau. Imagina! Eu encho a barriga de água. Eu vou parecendo um que tem o verme, assim, de tanta água. Porque a água na balada é R$ 9. Você entende? É a minha realidade. Eu vou pra lá e eu vejo as pessoas no camarote, curtindo e tal, esbanjando. Convenhamos, a pipoca é bem melhor, né? Sim, sim. E eu acho que o Big Brother ele funciona um pouco com uma certa amostra da sociedade. Porque lá a gente vê relações que elas se replicam exatamente na sociedade. O machismo, o preconceito, né? Como que é o primeiro voto? Você não conhece ninguém, como você vai votar? Você vai votar na pessoa mais bonitinha, que tem o dente certinho, né? Assim e tal. É isso. É o preconceito, a discriminação, e agora tem a classe dos famosos e dos não famosos. Então, tá exatamente. A gente tem como ver ali um certo espelho da realidade, da sociedade. Outra coisa que eu acho interessante no Big Brother, grave bem o que eu tô falando, que eu acho interessante no Big Brother, que é como que muitas pessoas realmente podem ser legais e ter um senso de moral, de justiça legal, entrar lá e visando a fama e o dinheiro, eles aceitam fazer coisas que eles nunca fariam fora dali. Você cai em êxtase ali dentro e aceita coisas que você nunca aceitaria fora dali. Então, acho que isso é interessante você ver isso. Por isso, é só por isso que eu assisto todos os episódios, assisto no canal particular deles e tudo mais, só por isso. BBB 24 horas, fica ligado o tempo inteiro. É. Eu acho que isso é mais um dos fatores que me fazem não assistir Big Brother, porque reforça o quanto ele é um ambiente que ele promove as pessoas a não serem quem de fato elas são, e inclusive a Discord, eu já falei isso em outros. Eu acho que o BBB, a gente já discutiu isso, você concorda, mas eu vou tentar fazer aqui um raciocínio na sua linha. Ainda mais com a edição do ano passado, que discutiu problemas, teve a questão do machismo, teve a questão do preconceito racial, a gente se deparou, né, com ainda mais um tempo de pandemia, todo mundo confinado em casa. Eu lembro que na disputa Prior e Manu Gavazzi, as pessoas gritando quando a Manu ganhou do Prior no paredão ali, teve uma comoção nacional gigantesca, mais gente votando do que gente no Brasil existe. Deu lá 1 bilhão de votos e o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Eu fiquei, mas como isso? Como assim, entendeu? Então, ou seja, o Brasil votou 5 vezes mais do que a sua capacidade de voto. Olha que como influenciou a população, entendeu? Então, de algum modo, ele foi relevante para trazer discussão. A gente até discutiu isso em outros episódios do Piloto Central. E de fato, ele reflete, de algum modo, um pedaço da sociedade brasileira. O que mais me chama a atenção, entrando na onda da discussão, é esses rearranjos que a própria Globo teve que fazer, porque se torna incabível fazer um programa, um reality show, sem ter inclusão. Então, você tem lá negros, você tem homossexuais, você tem mulheres, e sem dar protagonismo. Bom, mulheres e homens foram sempre divididos, né? Mas hoje a sociedade brasileira, talvez seja até um avanço, né? Que se reflete inclusive no reality show, transformou inclusive os reality shows mais reais, né? Porque hoje é incabível fazer um programa desse porte sem ter a inclusão e a diversidade inclusa no roteiro, né? Você não pode mais fazer um programa de BBB sem colocar um negro, sem colocar um homossexual, porque isso seria um recorte falso da população. Isso é interessante, né, cara? Por mais que seja
uma coisa que, assim, eu recrimino, que é a promoção da discórdia, a promoção daquilo que há de pior nas pessoas, na minha opinião, até nisso a gente conseguiu. As pessoas podem ser babaca, mas a inclusão tem que estar, inclusive, dentro dos babacas, entendeu? Isso é muito rico, pelo menos eu acho, assim. Eu acho que se tem que tirar alguma coisa rica dessa discussão, é isso. Pelo menos para mim, não sei o que você acha. Cara, sinceramente, o que eu acho, mesmo, no fundo, o que eu me importo mesmo é saber que quando vai voltar a Casa dos Artistas. É isso O que me importa. importa mesmo é assistir o BBB, que já vai começar, porque você está ouvindo o programa hoje, e hoje começa o BBB. É hoje, é hoje. Você está ouvindo hoje, então é hoje que começa. Então eu não vou perder esse episódio, então a gente vai encerrar esse programa por aqui. Bruno, antes de encerrar, rapidinho, indica seu livro e depois toca Bá, para a gente terminar esse programa com muita classe e maestria e com erudição. Então, dê a sua indicação, toque a sua música e vamos assistir o BBB, porque eu quero ver o Fiuk e o Eu vou Projota indicar um livro infantil chamado Contos de Lugares Distantes. É um livro para crianças de 6 a 8, 9 anos, mas que você lê, você fica maravilhado. É assim, extremamente filosófico, e as ilustrações feitas pelo escritor também são lindas. Eu não vou mostrar aqui porque tem questão dos direitos autorais, né? Qual que é o nome do livro? Repete. Contos de Lugares Distantes. É um livro incrível mesmo, é lindo, é realmente lindo. É um livro para crianças entre 6 e 9 anos, é isso? E você se encantou, né? Sim, me encantei Acho mesmo. que isso diz muito a respeito de Bruno. Ok. Da minha personalidade. Acho que diz um pouco. Gosto de BBB pra caramba. Tá aí respondendo algumas coisas. Meu amigo, vai ficando assim o piloto central. Valeu, Brunão. Brunão, a homenagem paralela à nossa vinheta. Vai tocando aí. Vem que bumbum tantã, eu quero vacina no bumbum tantã. Valeu, meu amigo, boa semana. Semana que vem tem mais. Ouça a gente no Spotify, no Deezer e no YouTube. Vai tocando, Bruno. Valeu, vai tocando, Bruno. Siga a gente, ouça a gente, Spotify, Deezer.